Oi, pessoal, estamos começando mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E mais uma vez quero agradecer a Cida, lá do restaurante Serve Bem, que está nos patrocinando mais uma vez. Lembrando a vocês que são donos de empresa, gente, que o restaurante Serve Bem é para vocês. Se vocês querem uma comida de qualidade, uma comida gostosa, aquela comida que lembra muito a mamãe, a vovó, aquela comida caseira, com aquele cheirinho delicioso, tá aí uma oportunidade para vocês lá no restaurante Serve Bem, ok? E hoje eu vou ter, assim, uma matéria que pouca gente sabe que tem. Até eu fiquei assim, mas eu tô aqui com a doutora Letícia, que ela é terapeuta. Ela é terapeuta animal. Então, se vocês pensam que o seu animal não vai lá sentar como é que fala? Na caminha do psicólogo, tá muito enganada. Tá aqui a Letícia para nos contar mais sobre isso. Letícia, muito obrigada por você estar aqui, por estar participando aqui com a gente. E eu sempre começo o podcast com uma pergunta básica. Qual o seu relacionamento com os pets, né? E por que a profissão? Por que a terapia? Oi, Carlinha, boa tarde, muito obrigada, viu, por esse convite, assim, fiquei muito feliz e levar essa mensagem, né, levar esse saber, né, que me tocou há alguns anos e que eu tento levar adiante, poder levar para mais pessoas, assim, me deixa muito feliz mesmo. Muita gente nunca ouviu falar o que eu faço, né, outras já conhecem por conta de alguns veterinários que começaram, né, a espalhar isso aqui no Brasil. Mas, assim, até eu chegar nesse lugar, né, de conhecer isso e de aprender e de colocar na prática, eu tive um caminho, assim, com os animais, né? Então, eu fui voluntária em abrigo de animais. Desde criança, né, sempre tive um contato muito próximo na minha casa. E aí foi no momento que os gatos começaram a aparecer na minha vida, assim, que eu não podia andar na rua, que sempre aparecia um gato no meu caminho, um gato na minha porta. E aí eu comecei a me tornar, assim, aquela pessoa que acabava resgatando um gato aqui, um gato ali. E aí eu comecei a alimentar gatos na rua, aí comecei a ter que castrar, então comecei a montar armadilha. E na hora que eu vi, já estava fazendo mutirão de castração na minha cidade. Então, assim, eu tive um trabalho com os animais mesmo, né, assim, que muitos designam como de protetora, né? Eu não gosto muito desse termo, nunca gostei muito, porque, né, meio que passar para outra pessoa fazer, né, o que acho que deveria ser uma preocupação de toda a sociedade, né? De cada um fazer um pouquinho. Então, nesse caminho aí com os animais, né? Que eu acabei encontrando o Reiki, mas como uma forma, assim, de como muitos animais entraram no meu caminho, e eu acabei, muitos eu doei, e eu acabei ficando com uma quantidade de animais, assim, também grandinha. E aí, em muitas situações eu levava no veterinário, muitos problemas de saúde, comportamental, e às vezes só o atendimento com o veterinário eu não conseguia resolver algumas questões, né? Além de tudo, eu sentia falta de um suporte de uma forma, assim, mais profunda para esses animais. Então, foi onde eu comecei a conhecer o Reiki, e aí eu comecei a praticar, me tornei reikiana, né? Para ajudar os meus animais. E aí, quando eu descobri que eu poderia me conectar e trazer informações diretamente deles, eu quis estudar, né, como que isso acontecia. E foi esse o meu caminho, basicamente, foi para ajudar os meus animais. Então, quando eu comecei a perceber que aquilo realmente tinha um resultado muito grande, e eu via que eu conseguia trazer, assim, o chamado mesmo, assim, para eu colocar isso para o número maior de pessoas, foi por causa da minha cachorra, né, que ela já estava com 18 anos. Nossa, 18? Beleza. Super velhinha, assim, e aí chegou o momento que ela começou a ter problema de coração, aquelas coisas da idade, né, e eu levei no veterinário, a gente começou a tratar, e aí chegou um momento que ela não estava mais respondendo, né, não queria mais comer, a gente via que ela já não estava aguentando. E eu ia no veterinário, e o veterinário falava assim para mim: olha, a gente tem que pôr sonda, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. E eu via que ela não queria nada daquilo. Ela chorava na hora de tomar o remédio. Então, eu me conectei com ela e ela me pediu, por favor, não me dá mais remédio, sabe? Eu tô cansada, eu quero ir embora. E aí, eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo era ir contra a natureza dela, querendo que ela se mantivesse aqui comigo. Eu tinha que permitir essa
Essa passagem. Essa passagem. E como que eu ia fazer isso da forma mais leve possível, né? Então eu fiquei dando suporte com reiki, e ela me agradecia, eu sentia, né, no olhar dela, do jeito que ela vinha lambia minha mão. Quando eu parei de dar o remédio, quando eu aceitei, eu não tentei pôr sono, não tentei forçar ela mais. Uhum. E aí no último dia, assim, de vida dela, eu falei, eu não aguento mais, eu vou levar pra internar, porque, assim, isso foi coisa de poucos dias mesmo, assim. E aí eu levei pra internar, eu ia levar ela pra internar, gritou, assim, na minha cabeça, eu quero morrer em casa. E aí eu entendi que realmente, né, que o quanto que isso era importante. Então, seria muito bom que outras pessoas tivessem acesso a esses conteúdos de seus animais, né? Como se fosse uma preparação mesmo, porque a gente tem que se preparar primeiro para deixar eles partirem, né? Senão a gente fica segurando eles aqui, eles entram nesse sofrimento. Então, a princesa foi o empurrão, assim. Depois da princesa eu tive outros animais, né? Assim, que eu passei por processos difíceis e eu percebi que a comunicação e o reiki me deram suporte, tanto para mim quanto para eles. Então, foi por isso que eu resolvi me tornar, né? Esse tipo de terapeuta e multiespécie, né? Então, você falou isso daí. Mas você falou assim que você tem muitos quantos? Eu tenho 19 gatos. Meu Deus. E 2 cães. E gato, bom, depois a gente vai falar porque gato é meio um pouquinho mais difícil, né? Assim, você acha? Não, eu digo assim, o gato, ele é mais territorialista, exato, né? Sim. Parece que ele é mais e ele capta, bom, nós vamos ficar lá, sim, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, mas aí você usou a palavra que você me disse. Sim. Multiespécie. O que vem a ser o multiespécie, então? Então, a família multiespécie é um termo que a gente usa hoje, né, para designar uma família que é composta de humanos e de animais. Pode ser passarinho, cachorro, coelho, gato, enfim. Então, os animais, eles saíram daquele lugar que muitas vezes era só o cão de guarda, né, que ficava lá no quintal, que não tinha aquela mesma interação que a gente tem hoje. Então, hoje a gente trouxe os animais para dentro de casa, para nossa vida, e eles se tornaram, assim, até... como que eu posso dizer assim? Membros da família, né? Então, hoje a gente não considera mais o cachorro. Às vezes fala, meu filho, né? E isso também não é muito benéfico para eles. Gente, não, tô ferrada. A gente chamar de filho. Não, porque, velho? Todo dia, ô filho, você comeu filho? Cadê meu filho? A gente acaba projetando algumas carências, né? E tudo mais. Mas, assim, então, o animal, ele entrou para a família, né? Então, não tem mais como. Tanto que hoje a gente tem até a sistêmica, né? A constelação, né? Que hoje já inclui os animais numa constelação. Jura? Sim. Eu não sabia, não. Sim, já tem alguns terapeutas que já fazem. Por quê? Porque ele começou a ocupar lugares que antes ele não ocupava. Então, assim, eu faço uma organização, né, para ver, da sistêmica, eu trago um exercício para ver que lugar o animal está ocupando. E muitas vezes o animal começa a ocupar um lugar, por exemplo, do pai, que, tive um problema com meu pai, e aí eu começo a ignorar, eu não quero mais saber da presença do meu pai. O animal começa a agir igual o seu pai agia na sua vida, é uma coisa muito maluca, sabe? Ou você coloca o animal como se no lugar dele. Sim, sabe? Então, é isso, ele entrou para a família, então, por conta desse movimento, né, que nasceu esse termo da família multiespécie. E aí eu entendi que se eu quisesse cuidar de um animal, eu tinha que cuidar do tutor também. Porque como os animais estão com a gente, eles estão absorvendo tudo, eles têm uma sensibilidade muito, sim, maior que a gente, né? É isso que eu queria falar do gato. O gato, ele tem uma sensibilidade maior. Sim, eles conseguem captar tudo do ambiente, né, energeticamente. Então, eles acabam absorvendo a energia do ambiente e das pessoas que estão ali, né? Então, não tem como eu falar, nossa, meu cachorro, meu gato tá com um problema, assim, de comportamento. Não tem como eu falar pra você, olha, a gente vai cuidar dele, mas a gente vai ter que olhar pra você também. Né? O que ele você tá fazendo certo, né? O que ele tá espelhando de você? Porque, assim, ele espelha os nossos comportamentos. Você pode ver até, tem cachorros que ficam igual o tutor, você olha... a mesma cara. Tem a mesma cara. Eu já fiz uma matéria sobre isso. E você falando sobre isso, Letícia, então, agora nós vamos entrar... veja bem, você falou que os animais hoje, eles estão dentro de casa. Antigamente... Eles ficavam no quintal, então eles eram, vamos dizer assim, que eles eram animais mesmo. Contato com terra. Eu lembro que eu tinha minha cachorra, que ela gostava de osso, enterrava osso, brincava, tudo. Hoje eles vieram mais para dentro. Então,
A gente vê muito, eu faço muito, como eu faço muita matéria lá no nosso site, a gente vê muito o quê? Estresse, depressão. Ou seja, o animal ele acaba puxando para ele. Não digo que ele puxe do dono, mas ele acaba tendo as mesmas emoções do dono. Por exemplo, eu vou botar até o cachorro, vou tirar o gato, mas você, vou ter um cachorro. Aí ele trabalha o dia inteiro, o cachorro fica sozinho. Ele acaba ficando deprimido porque ele não tem ninguém. Ou seja, ele começa a ter as emoções que seriam as emoções humanas e que numa época mais para trás a gente jamais ia imaginar que a gente nunca falava que o gato estressa, né? Fala assim, o gato ele é meio assim, hein? Cuidado com ele. Não, é porque ele é estressado. Você tirou ele do ambiente dele, ele estressa, é outra coisa. Então, isso também é que foi mudando e que foi precisando também ter um conhecimento. Aí veio os comportamentais, que já dão mais ou menos uma olhada nisso, né? Sim. E aí você para dar essa continuidade, não é isso? Exatamente. A gente começou a forçar que os animais tivessem um estilo de vida moderno, igual a gente tem, né? Porque você vê, a gente cada vez está morando num lugar menor. Exato. Né? Cada vez o contato com a natureza está menor, a gente já nem sabe o que é natureza direito, né? Assim. Então, a gente começou a forçar que os animais tivessem esse mesmo comportamento, né? De morar da mesma forma que a gente. Só que a gente esquece que eles não são. Eles têm os instintos deles, Exato. que precisam manter preservados. Por exemplo, o gato precisa do instinto de caça, né? Então a gente vai lá, joga um monte de brinquedinho para ele continuar caçando, para tentar simular aquilo que ele faz na natureza, né? Mas assim, o problema maior mesmo é que assim, o animal, ele tá dentro de casa, né? Com o tutor. Ele não tem mais acesso aos comportamentos naturais de gato e a gente simula isso dentro de casa, né? Ok. Só que assim, como ele fica muito tempo com a gente, se esse animal que ficou comigo, eu sou uma pessoa que tem um estilo de vida moderno, vivo estressado, só trabalho, enfim, não consigo descarregar, né? Não consigo oferecer momentos de lazer para mim mesmo. E eu tô lá com aquele gato, ele vai sentir a mesma coisa que eu, obviamente, né? É o ambiente, é o que tá ali no ambiente. A gente também tem que levar em conta que a energia, ela existe, né? Física quântica tá aí provando, né? Tudo. Mas assim, se esse animal consegue ainda ter momentos que ele vai numa grama, que ele rola na grama, que ele interage, que ele pisa na terra, ele consegue descarregar, ter os seus momentos de alívio, né? Mas se esse animal não tem nenhum tipo de convívio, ele realmente vai começar a somatizar coisas. Não tem como, né? E me fala uma coisa, como é que você consegue fazer essa comunicação com ele? Como é que você percebe? Você vai... por exemplo, eu quero que você vá lá, olha o meu gato. Como é que você consegue interagir com ele? Então, na verdade, eu faço a toda a distância. Não preciso... Ai, que legal! Sim, não preciso estar lá em contato. Até, eu nunca quis... Sempre falo que eu acho mais interessante fazer a distância, porque os animais, às vezes... Como que eles vão reagir a um estranho chegando lá, né? Um gato, por exemplo. O cachorro geralmente... Bom, se for o mais velho, ele vai interagir, enfiando o rabo na perna e sumindo, entrando no mesmo lugar que você não vai conseguir vê-lo. Exatamente. A maioria dos gatos, eles outro não vão. O outro é candinho. Ai, não. Mas o Peter, então, esquece. Sim, a maioria dos animais, dos gatos, né, principalmente, eles não vão querer ter esse contato de cara. Como assim, né? Por isso que eu já faço esse contato, eu já faço a distância, né? Então, eu vou me conectar com o campo do animal, o tutor vai me passar uma foto, né? Vai me falar o endereço, a gente vai ter uma conversa antes, ele vai me explicar um pouquinho sobre o animal, a história dele, como que aquele animal chegou para ele, enfim, a gente vai fazer um bate-papo antes. E aí, quando eu for me conectar com esse animal, é óbvio que eu vou preparar esse animal para esse contato, né? E eu faço isso com o reiki, que é uma terapia integrativa, né? Hoje o reiki já é... Fiz muito reiki até também. no SUS, né? A gente já... O reiki já tá aí sendo colocado, né? Para auxiliar os doentes. Então, eu uso o reiki para acalmar o animal, para colocar ele nesse lugar de receptividade, de abertura para o nosso contato. Porque não é qualquer animal, assim, eles também têm o livre-arbítrio deles, né? Então, vale dizer que às vezes o animal não quer. Ok, tá tudo certo, né? Eu vou respeitar a vontade dele.
mas eu vou pedir permissão, porque a comunicação, ela é feita num lugar um pouco mais profundo, que é através do eu superior do animal, né? Então, há muito tempo atrás, a gente não acreditava que os animais tinham alma, que eles eram seres sencientes, exatamente. né? Que eles nem tinham... Imagina que eles têm um eu superior, uma parte divina, né? Ninguém imaginava isso, né? Então, assim, hoje a gente já entende que... Hoje eles colocam direito, de toda hora, né? Não esqueçam que eles são seres cientes, né? Então hoje a gente entende que eles sentem o mesmo que a gente, dor, vários tipos de emoções, né? Até desse convívio com a gente, né? Eles foram desenvolvendo muitas coisas. Então, eles sentem dor, eles têm uma alma, né? Então, tem o espiritismo aí, o espiritismo traz muitos conteúdos sobre a alma animal, e eu gosto muito, eu uso também um pouco disso nos meus atendimentos. Sim. Eu trago alguns conteúdos, assim, sobre... um pouco do que eles falam, né? Sobre a questão evolução. Porque tem é bom a gente... Eu acho que tudo que a gente tem que estudar, né? Porque já que você tá pegando essa parte que vai além, né? Que hoje, assim, só para dar eu lembro que quando veio a pandemia, e o pessoal começou a procurar, porque eu tenho um bloguinho também, e eu gosto de ler muitas revistas, eles começaram a procurar muito o quê? A terapia alternativa. E aí surgiu o Theta Healing, surgiu todo mundo tem os prós e contras, né? Isso aí em todo lugar, até nas freudianas, nas junguianas, vai ter o pessoal que não gosta. Mas essa alternativa, por causa da pandemia que estressou muitas pessoas, deu muito pânico, pessoa que acabou tendo crise de ansiedade, ficaram depressivas. Então, essas terapias alternativas, elas deram um boom, né? E elas realmente trabalham essa parte bem superior. Então, começou a sair do tradicional, e já atingindo aquela coisa, indo mais pro Jung do que pro Freud, né? Então, atingindo aquela outra... E isso é interessante, porque aí os animais também acompanharam junto, porque as próprias pessoas começaram a procurar outras coisas, aquelas não estavam mais adiantando, elas queriam uma coisa, sei lá, que acalmasse, que explicasse, que te deixasse mais leve, como é o caso da yoga. A yoga nada mais do que isso, né? Porque é os chakras, é a energia, né? E muitas vezes é isso que falta muitas vezes para a pessoa, e é interessante. Às vezes, exatamente. E elas cresceram muito, foi bem durante, né? E depois que aí foi o boom mesmo. Principalmente entre a Theta Healing, que é famosíssima, né? Sim. O yoga se popularizou muito mesmo. Exatamente. Da Quase pandemia, todo mundo faz yoga agora. Eu era professora de yoga, né? Antes da pandemia. Aí depois da pandemia, então, e foi exatamente... E o que é o yoga? O yoga é a conexão com o seu eu superior, né? Aquela paz, né? Né? Sim. Então... você encontrar mesmo, assim, né? Perceber que já tá tudo dentro de você, né? Você só precisa olhar e equilibrar, né? Parar e sentir. Mas, então, esse contato com os animais, ele é feito, então, dessa forma, né? Eu acesso o eu superior desse animal, e aí eu vou fazendo uma comunicação com esse animal, né? Eu abro para ver o que ele vai me trazer, e ele traz mesmo, através... Depende muito do sentir da pessoa. Então eu ia te perguntar agora, como você capta essa energia dele? Depende muito do sentir de cada pessoa, né? Digamos que a comunicação telepática é um tipo de contato que ela é através do sentir, da gente abrir o nosso coração, né? Então, muitas vezes a gente vai sentir, eu vou sentir o que o animal está sentindo. Por exemplo, o animal está enjoado, eu vou sentir enjoo. Pode ser que eu sinta uma dor em alguma região. Pode ser, depende muito também do animal. Então, às vezes o animal quer me mostrar, ele me mostra uma cena. Às vezes ele fala na minha cabeça, sabe? Então, depende muito do que ele quer realmente passar. Mas a comunicação, ela é uma técnica, na verdade. Qualquer pessoa pode aprender a técnica para se conectar com o animal, né? Mas dentro dessa técnica, você vai ter que trabalhar um pouquinho a sua intuição, né? Tem que deixar a mente aberta, né? Exatamente. Porque já que a gente tá falando de sentir, né? De telepatia, de intuição, são coisas que precisam ser... esse mundo sutil, né? Essa parte do sutil, a gente precisa se abrir. Porque às vezes a gente tá aqui na matéria, né? No muito racional, e às vezes é uma dificuldade ir para esse outro lado, né? Mas é muito sobre a gente lembrar que nós somos seres espirituais também, né? Dentro de um corpo físico, numa experiência física. Então, às vezes, tem
cria-se uma separação que não deveria, né? Então, enfim, esse animal, ele vai quebrar essas barreiras quando ele vai... Eu vou fazer uma comunicação com ele. Então, muitas vezes ele vai trazer o que ele está sentindo e muitas vezes ele vai trazer algo sobre o tutor. Em 80% das vezes que eu faço uma comunicação, ele traz algo sobre o tutor, entendeu? Não tem como. Muitas vezes é o tutor que não está bem e ele puxa. É isso? Ele espelha, é o espelhamento, né? Então, assim, os animais que são atraídos pra gente, eles têm algo em comum com a gente. Sempre eu percebo muito isso. Muitas vezes, por exemplo, quando você tá triste, ou chateado, aconteceu alguma coisa, ou tá meio doente, não sei o quê, pelo menos ele costuma vir pro seu lado, né? Ele costuma deitar, ele costuma ficar... Tem muitas matérias sobre gatos que ficam junto com doentes em hospitais. Teve uma matéria que eu vi de um gatinho que se ele parava em cima de uma cama, sabe que aquela pessoa ia, no caso, a óbito, né? Então tem muito isso. Ou seja, ele deve captar alguma energia, porque não é possível, né? Ele adivinhou. Não é, né? Não, eles sentem, eles estão muito conectados com esse sentir. Então, a comunicação telepática é isso, é a gente se comunicar com o nosso próprio sentir. E assim eu consigo me abrir para o sentir dele, sabe? Para essa troca, para que essa troca aconteça. E que ele traga informações. Então, assim, quando a gente faz uma comunicação, ele sente muito alívio, porque ele está descarregando conteúdos. Tudo aquilo, né? Muitas vezes ele está com muitos conteúdos que veio, por exemplo... A gente hoje vive, né, numa era de muita informação, muito barulho mental, então rede social, muita coisa, né? E às vezes a nossa cabeça tem dificuldade de parar, né? Não dá nem para assimilar tudo de uma vez. Meu Deus do céu, como que eu paro? E às vezes eu faço comunicação com animais que eles estão nessa frequência, sabe? De muito lixo, muito movimento mental, sabe? Como se tivesse 1000 vozes falando. E às vezes é até difícil, eu preciso fazer um trabalho de limpeza nesse animal para que eu consiga chegar naquele lugar dele realmente trazer alguma coisa. Isso aí que você falou, que eu te falei que eu lembrei do filme que eu assisti, que o pet era o pet influencer. Hoje também tem muita gente fazendo isso, né? Fazendo do animal influencer. Então ele tem... até eu ri muito nesse que eu assisti, porque ele tinha tudo terminado em et, né? Então era o terapete, o cabeleireiro pet, tudo. Então realmente, porque hoje o humano quer que ele se humanize, né? Então ele tem spa, ele tem creche, ele tem roupa, ele tem foto. E isso eu acho que deve... Aí que eu acho que deve ter essa influência, a influência que nós temos das informações é a gente também querer passar o que a gente faz no dia a dia para ele também, não é isso? E acho que aí acaba também querendo que ele siga uma coisa que não é dele. Sim. Não é? Não é dele. Ficar vestindo roupa, tirando foto, porque esses que são influencers, fica... Foto aqui, é laçarote, é óculos, e vai não sei aonde, corta o cabelo para aqui, bota para cá, puxa aqui. Então, são coisas que eles não estão acostumados também, né? Isso aí deve ser um dos problemas também, tem o seu efeito a longo prazo, né? Exato. Assim, provavelmente vai ter alguma coisa ali, vai chegar algum momento ali que aquele animal... Não é? Ele vai acabar adoecendo, né? Aí que ele vai estressando, porque ele vai entrar em depressão, porque não é o mundo dele. Mas ele tá desde pequenininho. Sim, mas desde pequenininho. Se a gente traz os nossos instintos lá longe, a gente ainda tem, né? Que tem hora que você acaba estourando, perdendo para que não deixa de ser os nossos instintos. Imagina eles, que ainda tem os instintos mesmo no duro, né? Sim. E me fala uma coisa, você falou que utiliza muito o reiki. Que mais recursos você utiliza além do reiki? Então, geralmente, assim, eu uso, né, o reiki tá sempre presente, né? Então, tanto para fazer essa limpeza energética, geralmente eles precisam, até nós precisamos, né? A gente acaba absorvendo aí muita coisa que a gente não deveria, né? Exato. Então, o reiki é a principal ferramenta hoje que eu utilizo, tanto para equilibrar, tanto para harmonizar esse animal, né? Tanto quanto um suporte, né? Que não te falei, às vezes o animal tá com uma doença terminal, ou o animal já está em processo de tratamento de alguma doença, né? O reiki, ele dá um suporte maravilhoso, né? Para restabelecimento da saúde desse animal, ou pelo menos um suporte para que ele viva melhor, né? E eu trabalho também com florais de Saint-Germain, que eu gosto bastante, né? Os florais, eles agem a nível emocional e a nível espiritual.
Então, geralmente, o tutor e o animal vão tomar juntos o floral, né? Então, assim, a gente também tem resultados bem bacanas. É bom porque ele complementa o outro, né? Porque se ele Sim, está sendo em tratamento, você fazendo o reiki, os florais, ele complementa o sim, tratamento que ele está tendo, né? Evitando exatamente. até efeito colateral também, né? Exatamente, sim, ajuda bastante a reduzir os efeitos colaterais aí, Uhum. dependendo do tratamento, né? Então, os florais, e aí, assim, aí além disso, eu trago algumas coisas, por exemplo, da sistêmica, né, que eu tenho estudado um Uhum. pouco, estou começando a estudar mais sobre isso, para tentar trazer para os tutores, porque aí a gente começa a ver, né, o que que eu preciso, o que que mais pode ir agregando, porque as coisas vão mudando. Cada vez a gente vai percebendo coisas novas, né? Então, digamos que é um saber que ele está em constante construção, né, e desconstrução também. Então, por exemplo, às vezes o animal me traz alguma coisa que o tutor fala assim, nossa, mas não consigo entender por que ele, sabe? A pessoa não tem consciência, porque às vezes o animal, ele tá trazendo até o que está a nível inconsciente. Às O vezes que tá por vir ainda, né? às vezes o tutor ainda não acessou, Uhum. né? Tá a um nível muito profundo, não chegou na consciência ainda. E aí o tutor fica, né, nossa, mas isso. Então, assim, eu acabei agora eu tô terminando uma pós em arte terapia, que eu te falei. Uhum. Então, Uhum. é nesse lugar que eu acho que eu acredito que poderá contribuir muito, porque a arte, ela é uma forma de a gente acessar os conteúdos Então você já começa nossos. já explicando o que é arte terapia. Tá. É mais fácil. Então, a arte terapia é uma forma da gente acessar os nossos conteúdos inconscientes, né? Uhum. Então, o que acontece? A arte terapia é uma área, assim, relativamente nova, né? Se a gente for comparar aí a psicologia. Uhum. Mas ela é uma área da psicologia, né? Que usa os recursos expressivos, pintura, escrita, desenho, Tudo que for arte. cerâmica, tudo que for formas de expressão são formas de trabalho terapêutico. Uhum. Então, cada ferramenta artística, ela vai trabalhar de uma forma com o indivíduo, né, com cada pessoa. E isso permite que a gente, assim, porque quando a gente está criando alguma coisa, sempre a gente vai trazer alguma coisa em forma de um símbolo, né? Então, a linguagem é uma linguagem simbólica. O nosso inconsciente se comunica com a gente através de símbolos, né? Uhum. Então, às vezes traz lá uma imagem da borboleta, né? Ah, eu desenhei uma borboleta, mas o que essa borboleta quer dizer? O que significa uma borboleta para você? E a gente começa a entender, nossa, a borboleta é uma pessoa que talvez queira abrir suas asas, quer se transformar, né? Uhum. Quer passar por algum processo assim que ela realmente queira sair do De casulo. mudança, né? Quer mudar, exatamente. Às vezes ela tá querendo com uma mudança latente, mas ela ainda não consegue acessar. Uhum. Então, isso ajuda a se estruturar na psique, né? E ajuda a trazer à tona isso. Uhum. Então, por isso que meu desejo é começar a trazer também a arte-terapia, né? Desde criança eu sempre escrevi, então a escrita sempre foi o meu recurso, né? Uhum. Terapêutico. E eu percebo que isso me salvou muitas vezes, né? Porque às vezes eu tinha dificuldade de fala, aquela coisa, às vezes nem sempre a gente sabe o que quer falar, Mas né? talvez não sabe expressar. Exatamente. Assim, eu vou na terapeuta, mas nossa, eu não gosto de ficar falando. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que nem sabem de algumas coisas de Uhum. si, né, mais Uhum. profundas. E a arte é uma forma de entrar nesse lugar, né? De encontrar uma forma diferente de trazer aquilo que está latente. Então, por exemplo, a Nise da Silveira, você já deve ter ouvido falar da Nise. Tem até um filme que a Glória Pires fez, Nise, O Coração da Loucura. Não, eu não lembro, não. Mas Então, se fosse, me fala pra ver, a então. Nise foi uma psiquiatra aqui no Brasil que os manicômios só acabaram por causa dela, né? Ah, tá. Então, foi porque ela começou ela se recusou, né, a fazer lobotomia nos pacientes, Uhum. né, formas invasivas de tratamento, e ela começou a trazer a arte. Então, ela permitiu que os pacientes psiquiátricos se expressassem, e aí ela começou a ver os resultados, né, que muitos começaram a conseguir falar depois de Através começar a da arte. desenhar, porque isso começa a se estruturar, na psique começa a acontecer uma organização, né, então isso se estende aqui no corpo, né? Enfim.
E então, assim, aí teve essa revolução, foi por conta disso, foi por conta da Nise, né? Então, hoje a gente tem os CAPs aqui no Brasil, né? Que foi, foi todo um percurso que a Nise que abriu as portas, né? Então, a arte-terapia, ela é muito desse lugar, né? Da gente permitir a expressão. E é a mesma coisa que eu faço na comunicação, né? A gente permite que o animal se expresse. A gente abre as portas da expressão para o animal. E aí a gente começa a ver como que o simples fato de expressar traz alívio, né? Traz alívio para a pessoa, quando ela consegue expressar o que ela está sentindo, né? E traz alívio para o animal, quando ele pode se expressar como que ele está naquele momento, né? Então, é isso. É nesse lugar que essas duas, né? Que esse ser meu aí, acredito que vai se conectar. E eu já trouxe para alguns tutores até alguns exercícios, né? Pra gente ampliar o conteúdo que o animal trazia e a gente vê como que tudo tá relacionado, né? Mas é bem interessante, né? Porque Sim. realmente, hoje em dia, essa busca por uma coisa assim mais, sei lá, não vou dizer, mais espiritual, mas fora da matéria, né? Tá Sim. muito grande, né? O pessoal tá procurando, tentando se conectar, seja por exercícios de yoga, seja por um outro tipo de tratamento, no caso, não vou falar que é psiquiatra, então do tratamento emocional, né? O tratamento emocional. Então é bem interessante. Eu sei porque eu faço Theta Healing. Ah, Então, que legal. eu fazia, eu gostei demais. Assim, achei que, Sim. pra mim, tá sendo muito, muito bom. E, Lê, vamos fazer assim. Então, para dar uma fechada no nosso, eu te pergunto o seguinte: qual o conselho que você daria para uma pessoa que queira fazer? Ou quando é que você acha que uma pessoa. Você percebe que a pessoa percebe que precisa desse toque a mais, ou para ela e pro seu animalzinho? Olha, eu acho assim que não tem um momento específico, né? Mas eu acho que se eu pudesse falar para a pessoa, eu diria para ela se abrir para os conteúdos que o animalzinho quer trazer para ela, sabe? Por exemplo, se ela tá passando por algum momento difícil, se ela tá em algum tipo de busca, sabe? Interna, ou assim, ai, não tá se sentindo feliz. Para ela pode contar com o auxílio do animal dela. Provavelmente ele já está apoiando ela de alguma forma. Mas a gente pode abrir esse canal e ouvir o que esse animal quer trazer de verdade. Sem tempo também, né? Porque tem gente que não tem tempo. Tem gente que já chega em casa, vai lá, desce com o animal, pega a volta. E o carinho também, o contato, eu acho que com ele é importante também, não é não? Porque Então, muitas vezes o animal se sente muito assim. É tudo mesmo meio mecânico. Levanta, sai, vai, sobe, levanta, sai. eu acho que, assim, indo muito além, né, de fazer, de eu me comunicar, porque também não adianta nada eu querer saber o que o meu animal quer dizer, mas no dia a dia eu ser essa pessoa, né, que vira as costas pro meu cachorro, né, exato, pro meu gato, não tô nem aí, né, não tô nem vendo o que acontece com eles, que eles estão sentindo, né, o cachorro tá lá triste. Então, na verdade, acho que se eu pudesse dar um conselho, seria: permita que o seu gato seja um gato, permita que o seu cachorro seja um cachorro, sabe? O que eles gostam de fazer? Cachorro gosta de sair para passear, gosta de correr, gosta de pisar na terra, gosta de cavar. Deixa o cachorro fazer isso, né? Mas o cachorro vai se sujar, né? Que nem às vezes tem gente que fala: dou banho no gato toda semana. Permite que o gato seja um gato, deixa que o gato se lamba. Ele já se dá o seu próprio banho, né? Às vezes a gente quer impor o nosso estilo de vida, igual a gente falou da humanização, né? E a gente esquece que ele já tem o seu próprio estilo de vida. Acho que é mais a gente aprender a conviver em respeito com as outras espécies, né? Porque a família multiespécie é isso. A gente não tem que respeitar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso companheiro, o nosso filho, porque cada um tem o seu modo de ser, né? O animal também. Então, às vezes, a gente quer que ele seja isso ou aquilo, e a gente não dá espaço para eles serem quem eles são. Às vezes, o gato, né? Às vezes alguém vem para mim, porque meu cachorro tá latindo, late muito, meu gato mia muito, ou enfim, sei lá. Tudo bem, pode ser algum momento que eles estão querendo mostrar alguma coisa, mas pode ser também algo deles, entendeu? Então, a gente aprender a respeitar e conviver em mais equilíbrio, eu acho que é o principal, né? É a maioria. Ó, gente, como vocês acabaram de ouvir, a grande maioria do pessoal que vem aqui, o conselho é sempre o mesmo: deixe o seu animal
ser animal. Ou seja, deixa o seu pet ser pet. Eu sei que hoje é difícil, a gente mora em apartamento, o outro mora não sei aonde, mas na hora de sair, dá atenção, brinca, deixa ele correr, dá aquele minuto que ele precisa, né? A gente tem todos os nossos minutos, eles também precisam ter os minutos deles, né? Então, Sim, isso é muito importante. sim. Olha, Li, eu amei, né? Espero que você... Quero te convidar de novo, agora que você está estudando umas terapias novas, você trazer mais coisa nova pra gente. Quero te Sim. agradecer mais uma vez por ter vindo. É uma coisa totalmente nova, gente. Então a pessoa tem que ter mente aberta para entender que realmente não é só a gente que procura uma coisa mais emocional, os nossos animais também. Agradecer o Henrique, que está sempre aqui do nosso lado, dando apoio. E mais uma vez eu quero agradecer a Cida, lá do restaurante Serve Bem. Lembrando, você que tem empresa, gente, não pode perder. Comida boa, comida de qualidade, ingredientes de primeira, enfim. Você quer aquela comida excelente para sua empresa? Então, contate o Serve Bem, tá bom? E até o próximo, se Deus quiser.